Levítico capítulo 10, a partir do versículo 12, a segunda e última parte do capítulo 10. Ficamos de ver, no último domingo, não tratamos sobre o assunto, hoje nós vamos tornar a falar sobre ele. Antes de sua leitura propriamente dita, é importante lembrar que, estudando juntos o livro de Levítico, nós percebemos que nos primeiros 7 capítulos, nós encontramos de forma concentrada as 5 grandes ofertas pessoais que deveriam ser trazidas pelo povo de Deus. Essas ofertas deveriam ser trazidas de forma individual e voluntária e também de boa vontade. Elas deveriam acontecer em diferentes ocasiões da vida e da fé do povo de Deus. E nos primeiros 7 capítulos, essas ofertas, elas são descritas tanto do ponto de vista dos requisitos daqueles que traziam as ofertas da parte do povo, como também daqueles que deveriam administrá-las do ponto de vista dos sacerdotes, que faziam as ofertas em nome do povo de Deus. E assim vem do ponto de vista da responsabilidade, privilégio e obrigação do povo e também da responsabilidade, privilégio e obrigação dos sacerdotes, os filhos de Arão. Então, quando chegamos no capítulo 8 até o capítulo 10, percebemos Moisés revelando os eventos que cercaram a ordenação dos sacerdotes em Israel e também como o serviço sacerdotal ele se iniciou. E aqui nós temos um ponto importante. Por que devemos lembrar de tudo isso? Porque os eventos de Levítico, até o capítulo 10, ocorrem no meio da primeira administração do sistema sacrificial sacerdotal na história do povo de Deus. Capítulo 10 é o momento em que o primeiro serviço de culto deveria ser prestado, administrado pelos sacerdotes. E isso coloca tudo em perspectiva, se nós observarmos bem. Por quê? Porque nós temos uma resposta de Deus ao primeiro serviço de culto prestado por Nadab e Abiú, filhos de Arão. E a resposta de Deus foi tão decisiva e tão severa, quando aqueles 2 jovens resolveram prestar um culto ao Senhor, não obstante todas as determinações e ordens dadas por ele, eles decidiram fazer tudo de seu jeito. E, infelizmente, aquilo que eles pretenderam fazer não terminou bem. Então, tendo tudo isso em mente, vamos continuar e vamos ver hoje, a partir do versículo 12, em Levítico capítulo 10, o que é que se desdobra depois do triste ocorrido. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho na presença do Senhor e foram fulminados. Versículo 12. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação,
para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. É uma passagem muito difícil. De fato, ela é. E eu diria que ela se torna difícil para nós porque, instintivamente, ao lermos a continuação de Levítico capítulo 10, inevitavelmente, se somos pais, nós nos simpatizamos com a dor que Arão estava enfrentando. Talvez você já tenha sofrido isso, talvez você nunca tenha passado por isso, talvez você já tenha visto a dor de um pai perder o seu próprio filho tão prematuramente. Nadab e Abiú eram muito novos, eles deveriam estar no início de seu ofício sacerdotal. Eu lembro que no início do meu ministério, eu tive que realizar um triste funeral. Todos os funerais são difíceis para quem ministra, enxergando a dor da família, enxergando a dor daqueles que estão enlutados. Mas nenhum funeral é tão difícil para se fazer quando é de um filho, de uma criança, de um bebê. Lembro-me que acompanhei durante um tempo o sofrimento desses pais por um filhinho que nasceu e ele precisou ser internado várias vezes porque nasceu com um problema congênito em seu coração, muito difícil de se resolver, de se tratar. A dor era grande, a congregação orava constantemente por aquela criança. Ela não chegou nem a receber o selo da aliança, me lembro muito bem. Um dia eu recebo a ligação do pai desesperado, dizendo que o seu filho não suportou e morreu. Eu pedi que preparassem tudo, eu estava na congregação esperando a chegada do corpo daquela criança. E até hoje aquela cena vem à minha mente. O pai carregando o caixão nos braços, sem saber o que fazer e para onde ir. Eu tive que ir até ele, abraçá-lo e conduzi-lo até o lugar onde o corpo de seu filhinho deveria estar. É inevitável, irmãos, que um pai se simpatize, se solidarize com a dor de outro pai. Eu tinha uma filha pequena naquela época e eu imaginava o que seria se fosse ela no lugar daquele garotinho. Nós podemos imaginar então a dor de Arão, da sua casa, perceber o que ele estava passando diante da morte de seus filhos, sacerdotes, no primeiro dia de seu trabalho na casa do Senhor, no tabernáculo. Arão havia perdido seus meninos, 2 meninos, Nadab e Abiú, logo no primeiro dia da administração do culto sacerdotal em Israel. Seus filhos morreram. E aquilo tudo não significaria apenas uma tragédia, perceba. Eles haviam sido julgados pelo próprio Deus, por sua desobediência. Eles morreram diante do Senhor, foi o Senhor quem os golpeou, incinerando-os com seu fogo santo, porque eles resolveram simplesmente prestar um culto a Deus de seu jeito. E não apenas isso, o Senhor ainda veio a Arão por meio do seu profeta Moisés e disse: Arão, você não deve lamentar a morte de seus filhos. Lembrem-se, versículo de número 6, Moisés se dirige ao seu irmão, se dirige aos seus sobrinhos Eleazar e Itamar, e diz: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes,
para que não morrais. Eu não sei se você consegue imaginar aquela cena. Tudo que estava envolvido na preparação, na inauguração, na ordenação dos sacerdotes, e agora no começo de tudo aquilo que Deus pretendeu para o seu povo quando disse: eu vou habitar entre vocês. Agora, diante daquela tragédia, um pai precisou ouvir da parte do Senhor: você não deve se envolver em luto público. Você não deve chorar por seus filhos. A sua família pode fazer isso, elas devem chorar e elas vão chorar. Israel, como uma congregação, também deve fazer isso. Eles vão lamentar por Nadab e Abiú, mas Arão, se você chorar, isso colocará em dúvida a minha justiça e o meu juízo sobre o pecado de seus filhos, e colocará em dúvida sua aceitação quanto ao meu julgamento justo pelo pecado de seus filhos. Assim, irmãos, notem, Arão não deveria ficar de luto. Por isso eu digo, mais uma vez, que esta passagem não é fácil. Como pais, rapidamente nós nos sensibilizamos com os erros dos nossos filhos. Às vezes nós queremos até cobri-los, de modo a protegê-los. Arão não poderia fazer nada disso. Ele sabia muito bem porque os seus filhos morreram. Ele não questionou em momento algum o juízo de Deus. Mas notem, Levítico 10 nos informa de forma tão pungente, nos primeiros versículos, que diante de tudo aquilo que ocorreu, Arão se calou. E aí, por isso, repito, também, instintivamente, como seres humanos, nós nos solidarizamos com este homem, pelo seu sofrimento. Mas nós precisamos entender que nesta passagem há grandes questões em jogo. Eu diria que há mais questões do que eu posso tratar nesta noite por conta do tempo, fazendo justiça a Levítico 10. Mas eu desejo, pelo menos nesta noite, sugerir a você e a mim o que podemos ver aqui. Duas lições muito preciosas. A primeira delas, Levítico 10, nos ajuda a enxergar de uma forma muito clara a santidade de Deus. Em segundo lugar, nos ajuda a enxergar também a graça de Deus, sim. E elas são demonstradas em um relevo ousado. Tamanho impacto da passagem para todo aquele que lê. E veja como tudo isso acontece. Primeiro, falando sobre a santidade de Deus, o que esta passagem nos ajuda a enxergar, observemos, em primeiro lugar, que a santidade de Deus, ela é claramente revelada no juízo que Deus proferiu contra Nadab e Abiú. Eles falharam em obedecer aos mandamentos de Deus, como nós sabemos. Eles se apresentaram diante do Senhor por seus próprios recursos. Eles decidiram fazer aquilo que eles achavam melhor, desprezando os mandamentos do Senhor. Eles elaboraram um plano pelo qual deveriam oferecer um fogo diferente, um fogo estranho, e a embriaguez potencializou tudo isso. E o Senhor então trouxe julgamento sobre eles. Veja, os sacerdotes de Israel deveriam ser representantes da santidade de Deus para o povo. Toda a separação da família, a maneira como eles deveriam agir, os trajes que eles deveriam vestir, tudo indicado precisamente pelo Senhor. E uma das maneiras pelas quais eles refletiam a santidade de Deus era pela atenção
pela obediência estrita aos seus mandamentos. Os mandamentos que Deus havia dado a eles, como sacerdotes, mas também ao povo, sobre como Deus deveria ser adorado, como ele deveria ser abordado, como o homem deveria se aproximar do Santo de Israel. E logo no primeiro dia, em que realizaram esses rituais, eles ignoraram os mandamentos expressos do Senhor e sua santidade trouxe julgamento sobre eles. Essa é a primeira maneira de você e eu enxergarmos a santidade de Deus. Mas existe uma segunda maneira, e é a maneira como o Senhor e Moisés responderam a esse incidente. Moisés, e nós vemos isso especialmente nos versículos de 12 a 15, reiterou a Eleazar e Itamar, os outros filhos de Arão que sobreviveram, as coisas específicas que eles deveriam fazer. Agora, lembrem-se, estas coisas contidas nos mandamentos, os procedimentos, os passos, tudo o que deveria ser feito, já havia sido mencionado 2 ou 3 vezes em Levítico. Veja, nos capítulos de 1 a 7, 2 vezes pelo menos nós vimos tudo isso. Novamente isso se repete no capítulo de número 9, aquela perspectiva do adorador, depois a perspectiva do sacerdote. Em outras palavras, Moisés deu pelo menos 3 vezes esses mandamentos sobre o que os sacerdotes deveriam fazer. Agora notem a lógica de Moisés em ter que repetir isso novamente. Ele vai dar as mesmas ordens que Nadab e Abiú simplesmente rejeitaram porque preferiram seguir o seu caminho e fazer o que queriam. Mas a santidade de Deus, perceba, é demonstrada quando ele, através de Moisés, vem novamente a esta família enlutada e diz: agora, só mais uma vez, deixe-me repetir para vocês quais são os mandamentos de Deus, para que como sacerdotes vocês possam cumprir. Irmãos, aqui nós temos uma demonstração impressionante da santidade de Deus, e eu ouso afirmar que quem rejeita as repetições divinas não está muito preocupado com a santidade de Deus. Moisés precisava repetir tudo de novo. Eleazar e Itamar poderiam dizer: bem, nós já sabemos de tudo isso, para que repetir tudo novamente? Mas veja, em reverência, obediência e humildade, eles ouvem tudo mais uma vez. Você irá perceber em alguns momentos que Deus está longe de ser indiferente e cruel com os seus servos neste dia de tristeza. E eu pretendo mostrar isso para vocês daqui a pouco. Você verá muitas evidências de sua graça nesta passagem, mas não vemos a santidade de Deus em meio a esta trágica situação familiar também acontecendo. Ele vem lembrar aquela família os mandamentos de sua palavra, para que eles não esquecessem: vocês fazem parte do meu povo, e vocês precisam ser santos assim como eu sou santo. E a santidade de Deus é vista do versículo 16 até o final do capítulo. Porque depois de repetir esses mandamentos, Moisés então começa a supervisionar o tabernáculo para ter certeza que tudo estava sendo feito conforme a palavra de Deus. E ele tinha todos os motivos para fiscalizar. E ele vai fazer isso, mas percebam, ele vai chegar no versículo 16 e diligentemente procurar o bode da oferta pelo pecado, mas ele não vai conseguir encontrá-lo. Não há ossos, não há provas de que os sacerdotes se tenham reunido para comer aquele animal, que era o que precisava ser feito. E como nós já estudamos esta passagem antes, os sacerdotes deveriam se sentar naquele lugar sagrado,
comer o bode daquela oferta pacífica, com o objetivo de mostrar ao povo de Deus que a culpa de seus pecados havia sido retirada, que eles tinham garantia de salvação, porque o Senhor perdoou os seus pecados, e assim a comunhão foi restaurada, porque a oferta sagrada foi aceita. Como é que isso era visível para o povo? Quando eles viam os sacerdotes comendo o animal que não foi rejeitado pelo Senhor. Qual a implicação então de Moisés fiscalizar e não encontrar os 2 filhos de Arão que restaram sem fazer isso? Quando eles não fazem o que Deus ordena, eles estavam roubando do povo de Deus a segurança que Deus prometeu para eles. Então Moisés começa a procurar em volta, ele não consegue encontrar o bode, ele chega até Eleazar e Itamar e ele diz: onde está o bode? E então Arão fala, veja, é a primeira vez que Arão vai falar no capítulo. Ele vai dizer a Moisés: Moisés, meus filhos acabaram de morrer, como posso fazer isso? E você vê as exigências da santidade de Deus. Ele diz a Arão e a Eleazar e a Itamar: nem mesmo o seu trauma familiar é mais importante que o serviço à palavra e o seu serviço ao povo de Deus. Vocês não podem parar. E é algo impressionantemente incrível, porque quando nós vamos para o Novo Testamento e nós podemos pensar assim: bom, com Jesus foi diferente, porque o Antigo Testamento, e geralmente quem fala isso tem total desconhecimento do Antigo Testamento, né? Deus no Antigo Testamento era cruel, ele era mau. Não é assim com Jesus Cristo no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9 e vamos tirar a nossa própria conclusão comparando Antigo e Novo Testamentos. Lucas capítulo 9, do versículo 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outros disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você está com sua Bíblia aberta e pode tirar as suas próprias conclusões. As palavras de Jesus àqueles discípulos, quando ele disse: vem e segue-me, o primeiro deles respondendo: Senhor, deixa eu sepultar meu pai, foi: deixe os mortos enterrarem os mortos. Quanto a você, vem e segue-me. Levítico 10, irmãos, então, estabelece um princípio que seria confirmado pelo próprio Salvador. A santidade de Deus é vista nas exigências que ele impõe a Arão e a seus filhos. A precedência do seu serviço sacerdotal deveria superar até mesmo a sua dor pessoal, porque a lealdade dos discípulos a Jesus Cristo tem precedência sobre as relações terrenas mais queridas. E os próprios sacerdotes deveriam ser um exemplo vivo, andando, falando e respirando essa verdade.
A santidade de Deus está em toda parte em Levítico capítulo 10, mas também em Lucas capítulo 9, está presente em toda a Bíblia. É por essa razão que o ofício não é para qualquer homem. É por essa razão que não é para qualquer homem o ser pastor, ou presbítero, ou diácono, porque nem todos suportam, nem todos aguentam. Nem todos são firmes em seguir o propósito de estar com Cristo, independentemente da sua própria casa. É aí onde nós somos provados. Existe um sentimento de solidariedade com o sacerdote Arão, mas também precisa existir o temor e o tremor daquele servo de Deus diante de mais uma situação difícil em sua família. Vocês lembram o que Arão fez antes porque ele foi fraco? Quando Moisés estava no Sinai, como ele cedeu ao povo fazendo o bezerro de ouro, eu já expliquei isso para vocês. Ele construiu o bezerro de ouro, ele o fez, ele o confeccionou, mas Deus não o matou. Muitos morreram naquele dia, mas Deus preservou o Arão. Ele ouviu a intercessão de seu irmão. Arão agora precisaria lidar com a morte de seus filhos. Essa é uma lição importante, não somente para aqueles que estão no ofício, ou para aqueles que desejam um dia ser oficiais da Igreja de Cristo. Essa é uma mensagem importante para todo aquele que escolheu ser um discípulo de Cristo, porque Cristo antes o escolheu. O preço do discipulado é este. Se você ama verdadeiramente a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Se você amar mais sua mãe, o seu pai, o seu cônjuge, os seus filhos ou irmãos, mais do que a Cristo, ele diz no Evangelho, você não é digno dele. Isto fala ou não fala fortemente acerca da santidade de Deus? Nós não podemos servir a dois senhores. Há muitos que colocam em verdadeiros altares os seus filhos, e me preocupa muito hoje o comportamento de pais quando uma criança nasce. Às vezes há uma expectativa tão grande, mas de repente o resguardo não é nem mais para a mãe, o pai também está de resguardo, ele some por meses da igreja. Isso não é necessário. Há um tempo que a mãe precisa ficar, há um momento que todos precisam vir. O seu filho não vai ser criado numa bolha, você não vai dar banho nele com água mineral, ele precisa crescer no mundo que foi criado por Deus, e você precisa confiar que quem te protege também protegerá o seu filho. Há outros que escolhem o cônjuge, e ele vem primeiro do que Cristo. Há outros que escolhem outros, e assim nós fabricamos facilmente pequenos deuses em nosso coração, e nos esquecemos que o mesmo Deus do antigo pacto é o mesmo Deus do novo pacto, e ele exige exclusividade. Você não pode ter outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Mas a graça de Deus, irmãos, também está em toda parte nesta passagem, e agora eu gostaria de mostrar isso a você de algumas maneiras. A primeira delas é como nos 4 versículos pela ordem, do versículo 12 ao 15, observem por favor, Moisés está reiterando ao sacerdote suas obrigações e prerrogativas específicas em relação aos vários sacrifícios que estão sendo trazidos. Na verdade, do versículo 12 ao 15, você vai perceber isso. Observem, no versículo 12, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. O 13, comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção,
e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. O 14, também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. E o 15, a coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para os teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Você percebeu o que Moisés está dizendo depois do que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de Arão? Ele está dizendo que, embora Nadab e Abiú tenham pecado gravemente contra o Senhor ainda promete essas bênçãos e provisões aos filhos de Arão perpetuamente. Essa é uma palavra de graça, meus irmãos e amigos. Os filhos de Arão participaram da culpa de Nadab e Abiú. É por isso que Moisés diz a Arão: não chore para que o Senhor não ataque você e toda a congregação. A vida de um povo dependeria da postura de Arão diante do juízo de Deus. Moisés foi especialmente importante ao chamar a atenção para o fato de que os sacerdotes deveriam, versículo 17, levar a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles perante o Senhor. E como figuras ou tipos de Cristo, isso era extremamente básico para o exercício de sua função. No sentido restrito, isso ainda é real, é verdadeiro. Um pastor e seus presbíteros, quando ouvem confissões de pecado e exortam os membros da igreja para que se arrependam e sejam restaurados, eles se tornam portadores do fardo do povo. E é isso que muita gente não percebe. Quando acha que o conselho de presbíteros demora em tratar algumas situações, quando parece leniente em outros casos, como se estivesse passando a mão na cabeça de determinadas pessoas, o fardo que se carrega é inimaginável. Por 20 anos, eu me acostumei a ouvir expressões tais como esta, daqueles que antes achavam fácil e ao entrarem em um conselho passaram a dizer: eu nunca imaginei que fosse assim. Por 20 anos eu ainda não me acostumei a ver, depois de casos de disciplina, homens os quais respeito, com os cabelos brancos, dizendo: eu estou profundamente abalado com o que acabei de presenciar. Estes homens não podem fazer expiação pelos pecados dos crentes, mas ainda assim eles têm uma função ministerial, quando declaram que, satisfazendo os requisitos da palavra de Deus, aqueles que confessam têm o perdão de seus pecados garantido por Jesus Cristo, ou quando se recusam a cumprir os requisitos de Deus, os seus pecados são retidos ou vinculados a eles. Quem ensina isso para a igreja? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18. E dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A todos os pecados que perdoardes, eles lhes serão remidos, e todos os pecados que retiverdes, eles serão retidos. Veja, não é um poder legislativo,
não dá o poder de definir o pecado de alguém ou de absolvê-lo com base no próprio homem, em termos de sua própria lei, de forma autônoma. É um poder ministerial, determinado pela palavra de Deus. É ela que define os termos, as definições de restituição e perdão, onde os crentes podem encontrar confiança de um acordo perfeito entre o que é feito na terra e confirmado nos céus. Os reformadores chamaram isso de poder das chaves. Às vezes nós pensamos que os presbíteros da igreja apenas têm o poder de admitir os membros. Esse é um poder dado por Cristo, mas o de discipliná-los, e quando se mantêm rebeldes, excluí-los, desligando-os, também é um poder dado por Cristo e deve ser usado com muito tremor e tremor. O que é ligado na terra é ligado nos céus, mas também o que é desligado na terra é desligado nos céus. Cristo afirma aqui, irmãos, a consonância perfeita entre a lei de Deus, nossa fiel aplicação desta lei e o que ocorre no céu. Nosso Deus é o Deus que é fiel à sua palavra revelada, e nós podemos ter certeza da sua fidelidade quando Ele revela a sua santidade e ao mesmo tempo a sua graça. A sua santidade vem em juízo quando nós não confessamos os nossos pecados e os deixamos. A sua graça se revela quando Ele confirma as suas promessas e diz que todo aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará, mais uma vez, misericórdia. Agora lembremos mais uma vez do que está acontecendo em Levítico 10. Havia uma nuvem negra pairando sobre a casa de Arão, sobre todo o sacerdócio de Israel. E Israel poderia muito bem ter olhado para aqueles homens e dito: por causa do pecado de Nadab e Abiú, eles perderam o direito de servir como sacerdotes na casa de Deus. Eles perderam os privilégios que Deus lhes concedeu, e agora o que será de nós? Mas Deus diz: não. Depois do fracasso de Nadab e Abiú, todas as coisas que o Senhor prometeu a você e a seus filhos, Arão, ainda permanecem verdadeiras. Essa é a diferença absurda entre o que nós entendemos por obediência e fidelidade e o que Deus entende por obediência e fidelidade àquilo que Ele mesmo determinou, escreveu ou revelou para o seu povo. Deus está lembrando aos seus servos fiéis que a nossa perfeição não é a condição de sua graça, que a nossa impecabilidade também não é a condição de sua graça, que o nosso cumprimento completo de seus mandamentos também não é a condição de sua graça não é condicionada por nós. E esta é uma mensagem graciosa. Mesmo que seus irmãos tenham pecado gravemente, ouçam Eleazar e Itamar, todas as promessas que Deus fez a vocês ainda permanecem verdadeiras. Mas não para por aí. Em segundo lugar, eu queria que vocês notassem que Moisés não fala essas palavras de ordem e instrução a Arão. Ele vai chamar os seus filhos à parte para dizer isso. Eleazar e Itamar, ouçam-me. Agora certamente seus filhos, os filhos de Arão, teriam ficado tristes com a perda de seus irmãos, mas sua dor não poderia ter sido a mesma dor de seu pai. E então a bondade de Deus através de Moisés é manifesta quando suas palavras de instrução e mais tarde suas palavras de repreensão não são para Arão, mas para os seus filhos Eleazar e Itamar. Irmãos, até mesmo isso é uma manifestação da bondade e da graça de Deus em um dia tão difícil para um pai, que perdeu seus filhos da maneira que perdeu, porque eles foram desobedientes, mas ele estava ferido, ele estava sofrendo.
Mas a última verdade clara é esta: imediatamente após Nadab e Abiú terem quebrado os mandamentos de Deus sobre a administração do que deveriam fazer, Eleazar e Itamar quebraram o mandamento de Deus sobre a administração do sacrifício. Nadab e Abiú, ao oferecerem o incenso, Eleazar e Itamar, ao oferecerem de forma errada o sacrifício. Eles fazem exatamente a mesma coisa. É importante notar que levou os seus irmãos à morte. A questão é: por que não houve fogo santo para consumi-los? Por que Deus os tratou distintamente? Por que o Senhor apenas estabeleceu uma conversação, enviando o seu servo Moisés para exortá-los? Porque foi o que Moisés fez. Ele disse: meus filhos, o que foi que vocês fizeram? É aí então que o pai quebra o silêncio. É aí então que Arão passa a explicar ao seu irmão Moisés que eles não achavam que poderiam cumprir o dever sacerdotal de forma pura, representando Deus diante do povo, a fim de que Deus perdoasse o povo diante do que havia acontecido com Nadab e Abiú naquele mesmo dia. O serviço não poderia parar. Lembrem-se, Moisés diz: não parem para chorar, continuem fazendo o que vocês precisam fazer. E aí nós ouvimos Arão dizendo: Senhor, não é apenas porque o meu coração não estava nisso, não parecia certo que desempenhássemos o papel de ser a evidência visível do perdão de Israel, mesmo que tivéssemos oferecido um sacrifício por nós mesmos, porque é uma nuvem de pecado pairando sobre a nossa casa. E aqui você encontra comigo um paralelo interessante. Nadab e Abiú fizeram algo que Deus não lhes disse para fazer, e ao fazerem isso, Deus também demonstrou juízo, ou revelou o seu juízo, porque eles não foram reverentes a Deus e a sua santa palavra, consequentemente morreram. Mas Eleazar e Itamar fizeram algo diferente. Eles não fizeram o que Deus lhes havia ordenado para fazer. O pecado de Nadab e Abiú não foi uma transgressão explícita de um mandamento positivo de Deus, nem uma omissão de um mandamento positivo de Deus. O pecado de Nadab e Abiú foi um acréscimo presunçoso ao que Deus havia determinado. Eles desejaram acrescentar a palavra de Deus. Mas o que foi que Eleazar e Itamar fizeram por outro lado? Eles cometeram o pecado da omissão, mas eles fizeram isso, Arão vai dizer, por reverência a Deus. Vejam novamente, lá no final do capítulo 10, versículo 19, a resposta de Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Eles são poupados, porque apesar do fato de terem falhado em obedecer plenamente a Deus, os seus corações estavam tomados de um grande temor do juízo de Deus. Eles conseguiram enxergar a santidade de Deus como nunca antes naquilo que aconteceu. Mas mesmo assim, Moisés ouve e se dá por satisfeito. A atitude de Moisés revela a aprovação de Deus, porque o Senhor não os fulminou como fulminou os seus irmãos. E o que é que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos? Graça, maravilhosa graça, pura graça. Mas há algo ainda acontecendo também. Mesmo em seu fracasso,
aqueles sacerdotes estavam apontando para uma verdade tremenda, meus irmãos, que nesse ritual cerimonial, o coração também importava. O coração precisava estar ali. Eles precisavam fazer aquilo com temor e tremor. O cerimonial era necessário. Obedecer o que Deus havia determinado era importante. Mas veja vocês, o estado do coração do sacerdote também era importante. Quando Eleazar e Itamar não quiseram cumprir aquela parte dos mandamentos de Deus, não por presunção, não por desafio, como seus irmãos fizeram, mas precisamente porque não se sentiam dignos de desempenhar aquele ofício, imediatamente Deus, em sua bondade, lhes respondeu a eles: vocês deveriam ter feito isso, vocês erraram em não fazê-lo. Teria sido uma bênção para vocês se tivessem feito, teria sido uma bênção para Israel se vocês tivessem obedecido a minha palavra. Mas eu os perdoo. Seus corações notaram o significado interior daquele ritual e vocês questionaram se porventura estariam me ofendendo. E por causa disso, eu os perdoo. Veja, eles estão nos ensinando que mesmo na lei cerimonial do antigo pacto, o coração era o cerne de tudo que acontecia, era a coisa principal. Agora isso é de vital importância para que a gente entenda, porque um dia, um sacerdote e um levita passariam por um homem no caminho para Israel e iriam deixá-lo semi-morto à beira da estrada. E vamos ficar ali como bons observadores, crentes que somos, apontando o dedo para aqueles homens e dizendo: sim, se nós estivéssemos lá, teríamos feito diferente. Se aquele sacerdote e aquele levita da parábola do bom samaritano tivessem ajudado aquele homem, eles teriam ficado cerimonialmente impuros, eles estariam violando a lei cerimonial de Deus, eles estavam viajando para servir, e aquilo era importante, e se tivessem alguma coisa a ver com aquele homem, eles ficariam impedidos de servir a Deus, porque se tornariam cerimonialmente impuros. Mas quem é o grande herói daquela história contada por Jesus? O samaritano que parou e ajudou aquele pobre homem. E por quê? Por causa deste mesmo princípio que nós encontramos em Levítico capítulo 10. Há algumas coisas que são mais importantes do que o ritual cerimonial externo, até mesmo aquilo que é ordenado por Deus sob o antigo pacto. É por isso que Davi pôde entrar na casa do Senhor e comer dos pães da proposição do sacerdote de Nob, porque há assuntos mais importantes na lei do que simplesmente o ritual cerimonial. Por mais vital, meus irmãos, que tenha sido a obediência a esse ritual, como vimos demonstrado no antigo pacto, isso nos lembra que a questão da retidão dos nossos corações diante de Deus é uma questão de suprema importância. Nosso Deus é santo e, portanto, Ele discerne os nossos corações. Nosso Deus é santo e, portanto, ainda hoje Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Mas, como podemos lidar com o problema do nosso pecado? Como podemos lidar com o fato de que nunca nos aproximamos de Deus para adorá-lo da forma como deveríamos? Como podemos entender e conhecer sua santidade e sua graça e assim responder de acordo com os princípios de sua palavra? Nunca conseguiremos fazer isso sozinhos. Essa é a questão.
Assim como Arão e seus filhos precisaram de Moisés, nós precisamos de Cristo. Cristo é o Moisés da nossa salvação. Assim como o Senhor ensinou aos seus sacerdotes a importância do serviço, para que pudéssemos nos apresentar hoje e sempre na presença de Deus, naquele dia, naquela cruz, na hora da sua morte, quando o filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O pai se calou. Era necessário o seu silêncio. Havia sofrimento e dor no pai por ver o seu filho morrer. Mas ele precisava agradar-se naquilo que sustentaria e garantiria a salvação de seu povo. Ele se cala e o filho não recebe nenhuma palavra da parte de seu pai, porque era necessário que fosse feito o que precisava ser feito para que nós pudéssemos hoje e sempre, e sempre, e sempre adentrar na presença de Deus. Sem Cristo isso seria impossível. Então, irmãos, nós encontramos aqui muito mais do que grandes princípios morais extraídos da palavra. Nós aprendemos sobre a santidade de Deus, sobre a graça de Deus, em meio à grande tragédia humana, e Ele mesmo provou tudo isso quando nos salvou e nos libertou da nossa própria tragédia humana. Quando Ele nos resgatou, no momento em que precisou também se calar diante da morte do seu filho. Arão, diante de 2 filhos pecadores. O pai, diante de um filho santo, que jamais cometeu pecado. Arão, como pai, se compadecendo de seus filhos, porque poderia ter sido diferente se eles fossem obedientes. O pai silente, calado, diante do filho na cruz, porque ele chegou até lá, por ter feito tudo da forma correta, necessária, para que o seu povo fosse resgatado. Que grande bênção, irmãos, é aprender sobre a santidade e a graça de Deus, reveladas em toda a palavra. Entender como o sacrifício é importante, receber isso pela fé em nosso coração, sem duvidar. Pois quem crê em Cristo tem a vida eterna, é o que Ele diz. E é sobre esta preciosa verdade que nos sustentamos e continuaremos adorando em verdade, buscando fazer isso segundo a sua palavra, sem nenhuma inovação humana, invenção de Satanás, mas também em espírito, com o coração totalmente devoto, entregue, rendido aos pés do Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, nós te agradecemos pela tua grande obra e oramos nesta noite mais uma vez para que nos mostres em Jesus Cristo, o teu Filho amado, perfeito e obediente, que morreu pelos nossos pecados, que por meio dele, acima de tudo, nos mostres a tua santidade e a tua graça. Sem Ele não estaríamos jamais aqui, sem Ele o Senhor jamais aceitaria a nossa devoção, sem Ele o nosso culto não seria em espírito e em verdade. Sem Ele não haveria comunhão nesta maravilhosa mesa. Ele cumpriu todas as tuas exigências. Ele foi fiel a todos os teus mandamentos, satisfez todas as obras
e ordenanças da lei cerimonial, e todas elas se encerraram nele, a fim de que, ó Pai Santo, nós experimentássemos da nova vida e da alegria e da esperança no Senhor e em sua salvação. Que a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, traga edificação e conforto para as nossas almas nesta noite. Que a Tua palavra que não volta vazia, traga salvação para todo aquele que mais uma vez teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e que deve então crer em Cristo para ser salvo. Em nome dele oramos. Amém.